Pois é, gente, esse vídeo não estava planejado, não tem roteiro, mas eu, treinando aqui alguma coisa, algo que eu tô lapidando no meu projeto, eu falei, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Falando sobre o porquê que eu comecei esse projeto lá atrás, né? Qual foi o foco da situação? Eu tenho uma consultoria, já há algum tempo eu trabalho com empresas, com recuperação de empresas, com aumento de faturamento, tudo. A priori eu ia aliar as duas coisas. Mas, diante do que a gente está vivendo cada vez mais, eu decidi continuar ou aprimorar um projeto que eu tenho também, que graças a Deus impactou a mim e a muita gente já, que é um projeto muito mais focado em pessoas, não em dinheiro. E aí você vai entender como as duas coisas se aliam depois. Porque hoje muita gente, até para captar a atenção dos outros, usa muito a questão financeira nos seus projetos. Porque obviamente que todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer um salário melhor. Muita gente precisa, não é só que quer, né? As coisas estão ali aumentando, tudo fica mais complicado. Mas eu foco muito mais nas pessoas porque, primeiro que começou lá atrás, quando eu era ainda um adolescente, lá atrás a gente passava por muitas situações difíceis e não tinha internet, não tinha nada. Mas a gente era também muito inseguro, com autoestima muito difícil, jovens, né? E tudo isso veio a refletir, né, na minha vida. Hoje a gente tem maturidade para ver. Mas lá atrás a gente não chega para conversar com as pessoas, com homens, no meu caso mulheres, mas homens e mulheres com quem a gente quer, porque a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que a gente é menor, a gente acha que a gente não consegue. A gente depois isso vai para a vida profissional. A gente começa ali no comecinho da vida profissional. A gente também demora, ou às vezes nunca chega num patamar que a gente quer justamente por insegurança. Tudo vem junto, né? Tudo vem em conjunto. Só que quando aconteceram essas coisas, eu comecei a reparar que existiam pessoas ali que conseguiam ser diferentes nesse sentido. Que conquistavam, que simplesmente iam lá e não tinham problema, chegavam e conversavam e muitas vezes conseguiam o que queriam, mesmo sendo menos capazes e mesmo sendo até mesmo com uma beleza, isso é muito relativo, mas a gente sabe que às vezes a gente tem uma noção das coisas, mesmo sendo inferior nesse sentido também. E aí, depois, mais ou menos, quando começou a passar uma fase mais adolescente, eu comecei a estudar esse tipo de coisa, eu comecei a conversar com essas pessoas, a buscar essas pessoas, a olhar essas pessoas e tomar para mim todo esse conhecimento, além das pessoas que eu falei com muitas, que eram pessoas desse tipo. Aí fui buscar na literatura, fui buscar em revistas e em tudo que saía sobre assuntos desse que tinha a ver com isso. E aí o que eu fiz? Eu apliquei, obviamente, em mim mesmo, a ideia era essa no começo, e eu comecei eu mesmo a fazer todas as mudanças necessárias. E eu notei um salto absolutamente gigantesco. Estava num estágio simplesinho, comecei a entrar, aí fui fazer entrevista na primeira multinacional que eu entrei, tinha 1.200 candidatos para algumas vagas, acho que eram 4 ou 5 vagas. Eu não tinha inglês fluente, eu não tinha faculdade de ponta na época, eu não tinha na época da graduação. Só que eu apliquei o que eu tinha aprendido, que é toda a questão da autoimagem, do autocontrole, da alta conexão, que é a questão do relacionamento. E eu comecei a aplicar. E, para minha não tão surpresa assim, os resultados começaram a aparecer. Eu entrei, uma dessas 5 vagas foi minha, mesmo tendo uma inferioridade no currículo. Por quê? Porque eu comecei a entender o seguinte, que os avaliadores, muitas vezes, eles olham muito mais a questão postura, muito mais a questão da confiança, a questão da habilidade emocional, do que propriamente as habilidades técnicas. Por quê? Porque isso você conquista ao longo do tempo que você vai trabalhando. Então, eu entendi isso. E de lá pra cá, eu trabalhei em mais de 5 multinacionais enormes, líderes nos seus segmentos, em outras empresas muito grandes também, e também, depois que eu comecei a empreender, tive mais de 15 empresas diferentes, de ramos diferentes, sempre com esse viés de trabalhar com esses pilares, porque isso te ajuda em tudo. E aí, falando um pouquinho da vida pessoal, por que melhora também a vida pessoal? Porque lembra que eu falei da questão de chegar nas pessoas, de mulheres ou homens, que você sempre tem aquele pensamento de inferioridade, não tem coragem, enfim. Quando você trabalha esses pontos, você começa a ter relacionamentos muito melhores. Por quê?
Quando você sabe o valor que você tem, sabe impor com confiança o que você é, você passa a ter pessoas do seu lado que você conquista, que você tem como parceiro, não alguém que você dependa, não alguém que você mostre fragilidade, não no sentido de você estar triste ou de você estar feliz, mas no sentido de dependência. E você passa a ter pessoas do seu lado que sejam apoio e que sejam parceiros, e não que sejam relacionamentos porque você não consegue outro. Ah, eu não consigo outro, para não ficar sozinho eu vou ficar com ele porque eu não tenho a capacidade de encontrar outra pessoa. Não. Você começa a atrair esse tipo de gente que tem a ver com o que você é hoje em dia e se torna muito saudável. Então, o reflexo na vida é muito importante. E eu comecei, quando eu vi que minha vida mudou profundamente, eu aliei todos esses pontos e tudo que eu aprendi, coloquei no papel. E comecei a aplicar isso em pessoas, né? A princípio como algo beta, digamos assim, que hoje está na moda, mas o beta é experimental, né? Depois virou algo mais sério. E eu vi que o resultado era exatamente o que eu queria, era exatamente o que eu esperava. Que além do resultado pessoal e o resultado profissional, o resultado monetário, ou seja, a tal da prioridade, da prosperidade, da abundância, ela vinha em larga escala. Por quê? Porque entenda que tudo está ligado. Tudo está ligado na sua vida. Você tem uma vida só, no final das contas. Quando a gente fala de vida pessoal e vida profissional, a gente é só para entender onde você está nesse jogo. Mas no final das contas, a sua vida é uma só. Quando eu entendi a conexão desses pontos, que todos esses pontos de conexão que eu tinha aprimorado e que eu tinha desenvolvido através desse meu histórico, ele mexia muito com a vida inteira da pessoa. Então o que acontece? Quando a pessoa começa a desenvolver esses pontos, e aí entre esses pontos está sim a imagem, por quê? Porque querendo ou não, gente, a gente está num mundo que a imagem é importante. Só que tem limite, né? Eu estou dizendo da imagem muito além da questão estética. Por quê? Porque jamais isso tem que ser algo que vá prejudicar você, tua saúde, ou seja, vai fazer um procedimento estético porque você tem que parecer mais... Não, isso está fora de cogitação. Quando eu digo autoimagem, é aliando só a sua imagem ao que você é, ao teu propósito. Para você ficar alguém que consiga, num primeiro momento, ser notado, ter já uma admiração de longe, digamos assim, tanto no profissional quanto no pessoal. E quando você consegue esse primeiro approach, você começa a desenvolver as outras habilidades. Então essa habilidade é apenas para você ter um primeiro contato ali, uma primeira atenção. Mas o que vai desenvolver depois, o que vai manter depois a tua carreira e teu relacionamento crescendo e desenvolvendo, são suas outras habilidades que no final são muito mais importantes, mas a primeira, ela te ajuda a fazer essa primeira conexão, esse primeiro approach. Só que para manter isso é o que eu falei, você vai desenvolver outras 3. Que aí são conexões muito mais profundas, né? Então, eu vim aqui só para falar isso, as pessoas muito às vezes me perguntam por que eu não dou um jeito de focar em alguma coisa financeira para atrair pessoas para esse meu projeto. E eu falo que não vai ter nada a ver. Porque eu até falo de abundância, de prosperidade no meio da coisa toda, mas não tem sentido eu colocar algum valor nisso. Porque no final das contas, isso é algo que não tem valor monetário. É algo que você vai conquistar um valor monetário alto, mas com uma consequência de ter uma vida com mais direção. De ter uma mente alinhada a uma vida que realmente você precisa viver. Que realmente você vai ser a manga numa mangueira. E não uma manga numa macieira, por exemplo. Não, entendeu? Você vai simplesmente se conectar ao que você tem que desenvolver. E aí, junto a esse protocolo, a coisa vai andar. Então sim, vai ter muita prosperidade, vai ter muita abundância, mas como uma consequência de você ser alguém muito melhor. De você ser alguém que vai ser notado, que vai ser influenciável, que vai ser importante no teu círculo ali, onde você quer ser importante. Beleza? Então é isso aí, vídeo não programado, não tem roteiro, não tem nada. Mas se você gostou, curte, compartilha com quem você achar que é legal ouvir isso. E se inscreve no canal se você quiser mais conteúdos. E é isso aí, um beijo, tchau.